Nos últimos anos em Star Wars a gente tá vendo bastante uma retomada, eu diria, de bruxas. Porque além de falar sobre a Força, sobre Jedi, sobre Sith, Star Wars sempre acabou esbarrando nesse sentido de bruxaria e tal. Tudo bem que dentro de Star Wars essa questão da magia é relacionada à Força também, né? Quando a gente fala de bruxas que usam o lado sombrio, é literalmente isso. Magia é só o jeito que eles chamam. É basicamente um jeito diferente de usar a Força. Mas qual que é a questão? Nos últimos 5 anos, sempre que tem um material, sei lá, encabeçado pelo Filoni, vai ter uma bruxa no meio. Pode ser bruxa de Dathomir, pode ser bruxa da montanha, no caso em The Acolyte também tivemos as bruxas de Braindock. É um tema que tá muito em alta em Star Wars. Mas por quê? E principalmente, de onde que veio isso? Tipo assim, por que Star Wars, frequentemente é isso que a gente vai conversar hoje, historicamente, na verdade, fala também sobre bruxas. Coloca as bruxas como papéis de importância, não só como vilãs. Vamos dar uma olhada então do porquê que isso tá rolando, por que isso acontece e principalmente se isso é uma tendência. Eu acho interessante ressaltar que todo esse conceito de bruxas, em Star Wars no caso, é um dos primeiros conceitos de universo expandido de Star Wars. Olha só que interessante. A gente fala muito sobre livro, quadrinho, universo expandido, eu falo muito isso aqui no canal, né? É onde o bicho pega. Então, basicamente, bruxas em Star Wars foi tipo assim, uma das primeiras coisas que o universo expandido trabalhou. Lembra do filme pra TV dos Ewoks? Lembra lá, Retorno de Jedi, os Ewoks? Depois rolou um filme pra TV, na verdade, 2, né? Os Ewoks, Caravana da Coragem e a Batalha de Andor. Dentro desse conceito dos filmes pra TV de Star Wars, já entram as bruxas. A gente tá falando de 84, 85, ou seja, Star Wars estava bem no comecinho. Lá nós conhecemos a vilã Sharal, que é justamente uma bruxa. Ela tá ali lidando com os Ewoks e tal, mas depois o universo expandido, os livros, os quadrinhos, eles colocam que essa personagem, na verdade, não é só uma bruxa, ela é de Dathomir. Dathomir é muito importante pra gente entender tudo isso, mas você entende como assim, ela foi colocada como uma vilã bruxa, lutando ali contra os bichinhos fofinhos, tá? Uma coisa bem infantil mesmo, só que depois eles vão expandindo ela pro ponto principal da bruxaria em Star Wars. Dathomir. E é por isso que não tem pra onde correr, cara. Tudo gira em torno de Dathomir nesse sentido. As Irmãs da Noite são as bruxonas da parada toda em Star Wars. Tem outras aqui que a gente vai comentar daqui a pouco, mas meio que tudo acaba saindo dali ou envolvendo Dathomir e as Irmãs da Noite como as bruxas mais poderosas, os seres mais poderosos do lado sombrio usando magia, que é basicamente o lado sombrio, só que verde e de um outro ponto de vista diferente do Sith. As Irmãs da Noite foram apresentadas pela primeira vez no livro The Courtship of Princess Leia, de 1994, e depois foram trazidas para o cânone, tipo pro audiovisual, que é o que mais importa em Star Wars, pelo próprio George Lucas, lá em Clone Wars. As Irmãs da Noite eram um grupo recluso que usavam justamente essa magia. Pensa assim, são religiões diferentes, então eles olham para a força de maneira diferente, e isso se manifesta de maneira diferente também. Então elas manifestavam seus poderes com fogo verde, por exemplo, fazendo rituais macabros, e eram bem poderosas. Na HQ Filho de Dathomir, o próprio Palpatine admite que a Mãe Talzin, que é a líder ali do grupo de Dathomir, das bruxas que a gente conhece lá em Clone Wars, ele admite que ela de fato é um perigo para ele, e que as bruxas são um perigo para o Sith. Esse é o ponto interessante. As bruxas de Dathomir, não só de Dathomir, mas as bruxas, elas representam quase como se fosse um terceiro poder atualmente, entende? Tem Jedi, tem Sith, mas também tem as bruxas. E é interessante pensar que após a série da Ahsoka, nós descobrimos que os antepassados das Irmãs da Noite, as Dathomiri, vieram literalmente de outra galáxia. Não é algo da nossa galáxia, é um poder de fora, que também usa a força. Se a força tá em tudo, por que não ia estar em outra galáxia também? E por que não teriam bruxas que controlariam esse poder, né? A gente viu lá as grandes mães. Isso é muito importante porque a gente tá vendo nos últimos anos que as bruxas, elas estão representando essa área mais cinza. Por mais que elas sejam usuárias do lado sombrio, meio que elas não são Jedi nem Sith, elas não são totalmente do mal como Sith, mas também não são iluminadas assim como os Jedi. Claro, é o lado sombrio que elas usam, então, bom, elas são facilmente corrompidas, elas fazem rituais macabros, elas matam as pessoas, mas não é essa coisa tão preto no branco como o Jedi Sith, entende a lógica? E atualmente Star Wars está mostrando uma certa pluralidade dentro desse próprio conceito. Dentro do conceito de bruxas,
existem vários tipos de bruxas, como por exemplo as Falanassi. As Falanassi são um grupo que nasceu diretamente no Legends, nos livros para ser mais exato. Elas estão atualmente no canon, elas já apareceram bem pouquinho, mas elas estão, então basicamente funciona para os dois. Elas eram um grupo de mulheres guerreiras, conhecidas como bruxas, só que elas usavam o lado da luz e os poderes delas eram mais voltados para ilusões. Elas não chamavam nem de força, inclusive, elas chamavam de corrente branca, mas elas meio que se projetavam, faziam ilusões por aí pra enganar os inimigos. Por exemplo, como que elas foram canonizadas? Lembra de como o Luke derrota o Kylo Ren lá nos Últimos Jedi? Ele se projeta. No guia visual dos Últimos Jedi, tá escrito lá, tá canonizado, né, da linha do tempo Disney Star Wars, que o Luke aprendeu isso com as Falanassi, uma técnica de se projetar usando a força, ou a corrente branca. Elas eram treinadas justamente para usar os seus poderes, mas elas ficavam reclusas. E tanto no canon quanto no Legends, isso entrou atualmente nos quadrinhos atuais de Star Wars, elas foram caçadas pelo Império por serem usuárias da força. Então, atualmente, tipo, no canon, o Luke encontrou uma, sabe? E a tia dela também, mas elas estão falando sobre a força com ele e tal, porque elas estudaram sobre a força, mas o grupo Falanassi, né, a sociedade Falanassi, não existe mais. Bem parecido com os Jedi, inclusive. Elas também aparecem bem de relance na convocação da Alta República, né, que reúne vários grupos com acesso à força e tal. Elas estão lá, ainda como uma sociedade, até porque não tem império, né, a gente tá há mais de 200 anos no passado. Então beleza, já falamos sobre as bruxas de Dathomir e também sobre as Falanassi, grupos de bruxas bem diferentes. Mas tem outro que entrou muito recentemente, bem por cima mesmo, em Dathomir. Lembra lá no Tales of the Empire, que nós cobrimos aqui no canal, né, a série animada inteira, e tem um vídeo pro arco da Morgan e tem um vídeo pro arco da Barriss, quase esqueci o nome dela agora, hein? Tô ficando idoso. No arco da Morgan, a Morgan a gente viu lá na série, a gente já sabia em Ahsoka também, né? Que a Morgan é uma Irmã da Noite que sobreviveu ao massacre das Irmãs da Noite lá de Clone Wars. O Grievous chegou lá com o Dooku, matou todo mundo, ela sobreviveu, ela é uma Irmã da Noite. Só que lá em Tales of the Empire, nós descobrimos que não tinham só as Irmãs da Noite ali. Tinha um outro grupo de bruxas lá, que era o Clã da Montanha. O Clã da Montanha, ele surgiu justamente no mesmo livro que as Irmãs da Noite surgiram, The Courtship of Princess Leia. Então, elas estavam lá como um grupo rival das Irmãs da Noite. Afinal, se as Irmãs da Noite usam o lado sombrio, o Clã da Montanha usaria o lado da luz. Na série animada, elas aparecem ali pra salvar a Morgan, não tem muita participação, mas elas usam ali seus poderes de luz. Então eu acho que vai manter alguma coisa meio parecida assim no cânone atualmente, mas também é um grupo considerado um grupo de bruxas, só que do lado da luz, contrastando principalmente com a magia das sombras das Irmãs da Noite. Isso é muito interessante e reparem, a gente tá falando muito de Clone Wars, Ahsoka, Tales of the Empire, cara, foram buscar, tipo assim, onde criaram as Irmãs da Noite, lá em Courtship of Princess Leia, então vamos trazer o Clã da Montanha também. Tudo isso tem um ponto em comum. Em The Acolyte nós conhecemos as bruxas de Brandok também, mas aí elas fazem rituais para o lado sombrio, a gente não sabe muito da história delas, só que elas são um grupo de bruxas com acesso à força que faziam rituais, assim, bem parecido com as Irmãs da Noite no sentido de usar o lado sombrio, mas não eram Irmãs da Noite. Inclusive o poder delas era mais de possessão e tal, a gente viu lá na série isso, né? Mas beleza, tirando Brandok, tirando as bruxas de Brandok, tem uma coisa em comum. Vocês estão percebendo? Tudo isso, Clone Wars, Tales of the Empire, Ahsoka, tudo isso vem do Filoni. Clone Wars ele era diretor supervisor, Ahsoka ele escreveu e dirigiu, Tales of the Empire também ele escreveu e dirigiu. E isso não é de hoje, por exemplo, tem aquele livro Stories of Clone Wars, que tem o Stormtrooper na capa, bem bonito esse livro. Basicamente é vários autores fazendo capítulos de dentro das guerras clônicas ali, com personagens que a gente conhece em Clone Wars. E um desses capítulos, quem escreveu foi a esposa do Filoni, chamado Bug, né, o nome do capítulo, e é sobre uma menina bruxa que encontrou uma mestre bruxa e tal. Tem uma coisa ali das Irmãs da Noite terem criado vida também, tentado criar vida. Esse livro é de 2019, faz bastante tempo, na verdade. Mas meio que, tipo assim, as Irmãs da Noite tentaram criar vida e a menina meio que é o resultado disso. Ou seja, é um capítulo que a esposa do Filoni escreveu falando sobre bruxas e criar vida, tal. Algo bem parecido que a gente viu em The Acolyte. Então não é de hoje. Mas tá bom, Norton, você tá falando que o motivo de ter muita bruxa atualmente em Star Wars é porque o Filoni quer? É um pouco. Na verdade, o Filoni, ele tá fazendo aquilo que, bom, acho que todo mundo adora que ele faça, né? Quer seguir os passos do George Lucas. Gente, a gente abriu o vídeo aqui falando. É algo que ele botou, ele que estabeleceu, depois ele que puxa as Irmãs da Noite também dos livros pra Clone Wars. O George Lucas estabeleceu que existem
bruxas em Star Wars. Afinal, vamos lembrar sempre aquela coisa que o George Lucas sempre falava sobre Star Wars, né? Star Wars é uma saga de magos no espaço, onde tem luz e barulho em batalhas espaciais. O próprio George Lucas fala isso em N entrevistas. Star Wars não é hard sci-fi, não é aquela coisa que galgada na realidade, com várias regras e física, não sei o que lá, tipo, 99% dos planetas são respiráveis, sabe? Tem fogo no espaço, tem som no espaço, não é hard sci-fi. Antes de tudo, Star Wars é fantasia. São magos espaciais com espadas de laser. Ou seja, se tem magos espaciais, também tem bruxas espaciais. Sacou a parada? O Filoni só tá levando isso pra frente, trazendo aí de uma maneira muito pungente, assim, tá trazendo bastante no meu ponto de vista, mas ele só tá resgatando algo que o George Lucas fez lá nos Ewoks, por exemplo, e depois trouxe em Clone Wars também. Entende a lógica? Então, por que que tem muita bruxa em Star Wars? Porque é meio que uma das identidades do universo expandido de Star Wars desde os anos 80, como a gente conversou aqui. Faz parte do que é a fantasia Star Wars, essa fantasia que a gente gosta muito, que está rolando em uma galáxia muito, muito distante, há muito tempo, obviamente. E claro que para os dois, as fontes são meio que as mesmas, né? Eles estão olhando muito para a mitologia nórdica, para a mitologia grega, em Ahsoka especificamente, né? As bruxas que aparecem lá são basicamente as Nornas da mitologia nórdica, também olhando para as moiras da mitologia grega, é meio que um tropo bem clássico em histórias fantasiosas, assim. Claro, muito estereotipado, mas ainda assim um tropo meio comum. Bruxas, magos, mocinhos, princesas e por aí vai. O que não é fantasia é o like que você vai deixar agora, porque você esqueceu. Eu tô vendo daqui. Eu não preciso ter uma magia do lado sombrio pra saber que você esqueceu do like e que você não olhou se você tá inscrito no canal. Dá uma olhada, cara. Se você não tiver inscrito, se inscreve, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Me segue no Instagram, principalmente. Tô postando bastante coisa lá, não só stories, como também reels e tal. Tô postando bastante coisinha lá. Tipo assim, se você tá acompanhando só aqui o canal, talvez você não esteja acompanhando todo o meu conteúdo. Sacou a parada? Tudo que eu produzo? Então dá uma olhada lá no Instagram também, tá bom? Tô passando bastante coisa por lá. Se torne membro aqui no canal, porque além de acesso a vídeos exclusivos, mano, tem vídeo que só os membros recebem? Pois é. Você também tem acesso ao nosso grupo no Telegram, nosso grupo fechado no Telegram, onde os membros conversam sobre Star Wars. Olha só que delícia. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, do lado ali do inscrever-se e tal. São várias tiers, mas você tem acesso a tudo isso em qualquer tier. Se você quiser contribuir com 5, 10, 15 por mês, você já tá ajudando bastante o canal, e também você pode comprar no meu link de afiliado que eu vou deixar aqui na Amazon. Como é que funciona? Mano, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para livro, quadrinho de Star Wars e tal, e você vai direto lá pra Amazon. Tudo que você comprar depois que você entrou pelo meu link, vem uma porcentagem para mim, que me ajuda a manter o canal. Tipo, me ajuda a manter o canal como meu trabalho, tá bom? Então, entra no meu link, compra lá o que você quiser comprar. Você vai comprar um iPhone 40. Né? Vai que você quer comprar um iPhone 40, vai que tem na Amazon. Então você entra no meu link, aí você digita lá iPhone 40 e aí você já me ajuda também. Ou também já deixa no favoritos lá, sabe? Link do Norton na Amazon. Entra no favoritos e toda vez que você for comprar na Amazon, você compra pelo link. E aí você vai estar me ajudando pra caramba 2000. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!